Shalom, novamente aqui para estarmos conhecendo mais a Deus. O profeta Oséias, no seu capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí nós estamos em 3 horários: 5 horas da manhã no Instagram, meio-dia no Face e às 18 horas também estamos no Instagram, porque nós queremos conhecer mais a Deus. E eu quero também dizer para vocês que para você que não está no Instagram no horário das 5 horas, nem no horário das 18 comigo, veja os vídeos. Eu estou fazendo a gravação no mesmo momento que eu estou gravando aqui para vocês, eu estou gravando também para o YouTube. Então, essa mesma palavra que vai estar aqui, que Deus vai nos entregar, você pode também assistir pelos meus vídeos que estão no YouTube. Então, se você olhar o vídeo de hoje, você vai encontrar a mesma matéria, o mesmo assunto que eu coloquei, que Deus me entregou no horário da manhã. E eu quero dizer para você que a gente sente quando Deus realmente fala tremendamente através de nós. Eu sei quando sou eu que estou falando e sei quando é Deus que está falando. Então, quando sou eu peço perdão para Ele, porque eu sei que as minhas palavras serão julgadas naquele grande dia. Quando estou falando de mim mesma, alguma coisa que não venha a ser legal, porque muitas vezes nós falamos como filhos de Deus, nós temos a mente de Cristo e temos aquela inteligência aguçada pelo Espírito Santo e Ele nos usa também pela nossa inteligência. Mas eu sei quando é a hora que o Senhor diretamente me faz boca de Deus. Então eu creio que pela manhã Deus realmente me fez boca de Deus. Eu tenho alegria em saber que a palavra foi para meu coração, veio para o meu coração. Não foi de mim que veio, mas foi de Deus para meu coração e do meu coração, da palavra que estava no meu coração que Deus entregou, eu entreguei para o pessoal que está comigo às 5 horas da manhã. Mas, para você que estiver interessada na palavra que está sendo colocada no Instagram, tanto no horário das 5 horas como no horário das 18, saiba que eu faço as gravações, que os vídeos com esses assuntos, com essa palavra que eu entrego no horário da manhã e no horário da noite, estão gravados. Vocês vão no YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, você se inscreve no meu canal, é Rai Santana Nascimento. Porque aí você, toda vez que entrar um vídeo novo, você vai estar sabendo. Mesmo que você não queira se inscrever, que eu acho que você vai preferir, né, se inscrever, mas se você não preferir se inscrever, você ouça o que eu falo no Instagram pela manhã e o que eu falo no Instagram pela noite, porque estão lá no YouTube. Só é você verificar. Hoje, no dia de hoje, já tem 2 vídeos lá que foram feitos. O de ontem à noite, o de ontem à tarde, o de hoje pela manhã. Na verdade, tem 3 vídeos lá de sua disposição. O que foi feito no Instagram ontem à noite, o que foi feito no Instagram ontem pela manhã e o que foi feito no Instagram hoje pela manhã já estão lá à sua disposição. Então você não vai ter problema mais de dizer: ah, mas eu não tenho Instagram, mas você tem os vídeos lá no YouTube. Você ouça, porque realmente Deus está nos ensinando. Ele está nos fazendo a conhecer a Ele. Eu vou continuar de onde eu deixei pela manhã no Instagram. E você já sabe, se quiser ver o início do assunto, vai no YouTube, que está lá o início do assunto desse capítulo 27 de Gênesis. Como você já sabe, nós já paramos a revisão e já estamos continuando os capítulos seguintes do livro de Gênesis, onde foi o 26 e hoje o 27, que foi tremendo que Deus nos falou só nessa introdução do capítulo 27. E agora eu vou continuar dizendo para vocês. E aí vocês vão ficar assim achando que não está legal, porque eu vou pegar já o bonde andando. Porque vocês podem ver quando o bonde saiu lá no YouTube.
Aqui eu já vou pegar já na metade do capítulo 27. Que nesse capítulo 27 a gente vê que no Abraão a gente pode encontrar doutrinas, a doutrina da eleição, de um chamado. Quando você quiser saber o que é que Deus faz num chamado de alguém, qual é a doutrina que tem, quais são os requisitos para um chamado, quando Deus elege alguém, só é você ver a vida de Abraão. É nele que está essa doutrina. Então, desde o princípio que o Senhor deixou algumas coisas muito importantes num chamado. Quando ele chama alguém, você vê que o destaque foi o amor dele incondicional. Mas você pode ver detalhes da vida de Abraão e você vai entender sobre a doutrina de um chamado, a doutrina de alguém que é chamado, como é que Deus mostra, nos ensina sobre isso. Quando há um chamado, o que é que ele faz? Você vai aprender pela vida de Abraão. Já aprendeu, se você está me acompanhando, já aprendeu. E nesse capítulo 27, eu estou relembrando isso. E tudo sobre um chamado. Você quer saber se você foi chamado por Deus? Se você tem realmente chamado? Pois, na vida de Abraão você tem essa resposta. Se os detalhes que você encontrou na vida de Abraão estiver na sua vida, então você sabe que foi chamado. Eu, por exemplo, já tenho certeza que eu fui chamada. Porque aqueles detalhes da vida de Abraão estão na minha vida. Eu sei que eu não mereço, como Abraão não merecia, mas eu tenho a fé. E eu tenho procurado ver as obras, porque o Senhor também nos diz que a fé sem obras não é válida. Então eu também tenho, assim como Abraão, ele teve suas dificuldades, mas ele teve que ter obra para poder provar a fé dele. Isso aí vocês sabem. Não tenha dúvida. A fé sem obra é morta. Abraão teve suas fraquezas. Mas o que fez Deus concluir, colocar sobre a vida dele o título de pai da fé, foi a obra que apareceu. Qual foi a grande obra que Deus fez na vida de Abraão? Porque as obras que nós apresentamos são aquelas que Deus faz em nós, mas a gente deu lugar para ele fazer. Então Abraão deu lugar para Deus fazer uma grande obra, que foi ele entregar o melhor dele. Qual é o melhor de um ser humano? Que é pai, que é mãe, é o seu filho, é a sua filha. Então, teve obra. Abraão foi justificado pela fé, mas não se esqueça que a fé vem acompanhada de obras, porque a fé sem obras é morta, fala o apóstolo Tiago. Então, não se esqueça disso. Então, num chamado, essa doutrina para saber, meu Deus, como é que eu posso saber se eu fosse chamada pelo Senhor? Só basta você ver a história de Abraão. Ele foi chamado e ele teve momentos de dificuldade. Não foi pelo procedimento dele, mas pela fé. Mas você vê que no final tem uma obra que vai justamente dar o respaldo para que você saiba o que Deus está fazendo naquela vida. É Deus que faz a obra, é Deus que fez com que Abraão conseguisse, naquela caminhada toda, estar sendo, no final, aprovado. Mas tem que ter. Meu chamado, eu sei que eu tenho um chamado. E Deus sabe que é pela fé, eu não mereço nada, pela fé. Mas Deus mesmo vai produzir em minha vida obras que você vai testificar que realmente eu sou chamada. Tem algumas coisas na minha vida que mostram que realmente eu sou chamada. E na vida de Abraão você pode analisar que está tudo escrito. Na minha vida você não tem nada assim escrito, mas pela de Abraão você vai saber que a pessoa que é chamado não fica somente na fé. É justificado pela fé, mas é uma fé que tem obra. Não existe fé sem obra. Tem que ter alguma coisa que você faça, porque é aí que vai provar que realmente você tem fé. Então já temos esse aprendizado que eu quero relembrar aqui a você, nesse capítulo 27, as obras que Deus fez na vida de Abraão, mas ele deu lugar para que ele fizesse, já está refletindo na vida do seu filho Isaac. Nós estamos nesse capítulo 27, já falando de Isaac, mas tudo isso que está acontecendo com Isaac é o resultado da obra que Deus fez na vida de Abraão. Tem que ter obra, não pode ser uma fé sem nada palpável. Toda fé tem um produto, tem alguma coisa que ela produz. Então, e tudo isso que produziu, a fé produziu na vida de Abraão, é o resultado agora de Isaac. Ele agora está aqui vivendo momentos parecidos com o seu pai,
e saindo das situações também, sabendo que nada merece, mas saindo na confiança em Deus, em cada situação de fraqueza da vida dele, ele voltou a ouvir Deus, voltou a ter confiança e foi vitorioso. E eu quero dizer também que agora já vou passar, estou falando sobre doutrinas que surgiram através da vida desses líderes, desses patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Surgiram doutrinas por aí. Então, na vida de Abraão foi a doutrina do chamado. Você já sabe como é que se explica um chamado, como é que acontece. Na vida de Isaac é a doutrina do casamento, que destacou na vida de Isaac como um homem de Deus e uma mulher de Deus deve chegar diante do altar. Como é que deve casar? Tem que haver santidade. É uma doutrina que está aqui. Então, nós temos como ensinar em relação ao chamado de um homem e de uma mulher, através da vida de Abraão. Eu posso ensinar, doutrinar através da vida de Isaac, para todos aqueles que vão casar, mostrar como é um casamento que se faz de acordo com a vontade de Deus. Não tem beijos, não tem abraços. O beijo, o abraço é quando casa. Porque nós sabemos que beijo e abraço de um homem e uma mulher não vai resultar em outra coisa que não seja sexo. E o sexo não é para ser dentro do casamento. Não é para ser fora do casamento. É para ser dentro do casamento. Portanto, aí já temos a doutrina. Isaac e Rebeca não teve sexo, conheceram no dia de estar indo para consumar tudo que é necessário ser consumado, que é o homem e a mulher se tornar uma só carne. Não teve beijos nem abraços, não teve carícias, não teve nenhuma excitação. Eles chegaram, se conheceram já na hora de que realmente já está sendo feito o casamento, que era justamente a bênção dos pais, e eles entraram na sua tenda e irem viver assim, sendo dois, uma só carne. Então, quando você quiser apresentar uma doutrina sobre casamento, já sabe, está em Isaac, o casamento de Isaac. Todo ser humano que recebe a Jesus Cristo tem que passar por essa situação, um casamento de pureza e santidade. Se não quiser fazer isso, vai ter que se arrepender, porque nós sabemos que o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas não deixar passar batido, achar que casou maravilhosamente bem com o seu jeito de casar da maneira que o mundo oferece. Tem que ser do jeito que Deus oferece. Doutrina do casamento você encontra em Isaac, em relação também às dificuldades que eles passaram e não se divorciaram. Passou muita dificuldade. Uma mulher enganar o seu marido, não é brincadeira, ela enganou de uma maneira terrível, mas não teve divórcio, não teve separação. Então aqui está, na vida de Isaac e Rebeca, uma doutrina em relação ao casamento. Se alguém quer ensinar sobre casamento, ensine baseado na história de Isaac e Rebeca. Se alguém quer ensinar sobre um chamado de Deus para um homem, para alguém seguir ao Senhor, já sabe, se baseie no chamado de Abraão. Essa é a nossa doutrina. E nos casos em relação às duas naturezas, que a gente sabe, que nós vemos na vida de Pedro, se você for lá para Mateus 26, de 33 a 35, você vai ver como era o Pedro, o apóstolo Pedro. Na mesma hora que estava espiritual, estava carnal. Carnal espiritual, carnal espiritual. Oscilava o tempo todo. Então, a doutrina em relação à pessoa nessa luta de carne e de espírito, como é que é a luta, já se sabe. Vai olhar Pedro. Era assim que Pedro era. E aí agora, estou dando exemplo na Nova Aliança, agora vamos para o nosso assunto de hoje, que é os patriarcas, que é Gênesis 27. No caso de uma doutrina em relação a como se provar que é uma luta de carne e espírito o tempo todo, vamos ver a história de Jacó. Começa com Jacó e chega lá na Nova Aliança, nós encontramos o Pedro, que é outro exemplo. E tantos outros casos, mas eu estou destacando a esses que são muito conhecidos. O Pedro foi assim também, era o tempo todo nessa luta, porque toda hora quando dizia, Senhor, eu te seguirei, eu irei contigo, daqui a pouco estava negando o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo falando que iria ter que cumprir a obra que Deus tinha determinado, ele, não faça isso, Senhor. Então você vê a oscilação.
A luta de Pedro. Na mesma hora estava na carne, estava no espírito, na mesma hora estava no espírito, estava na carne, mas no final, nós vemos que a vitória foi garantida. No momento que ele foi cheio do Espírito Santo, nunca mais voltou a ser aquele Pedro que toda hora estava oscilando. A mesma coisa nós vamos ver com Jacó. Jacó também é esse exemplo de luta de carne e de espírito, carnal espiritual. Mas quando Jacó se converte de verdade, nunca mais nós vamos ver na vida de Jacó essa oscilação que a gente vê. Então, temos nesses estudos, nesse conhecimento que nós estamos tendo de Deus, esses assuntos muito importantes. Para o que é que você vai ensinar a alguém que está achando que teve um chamado de Deus? Vai olhar para a vida de Abraão e ensinar para a vida de Abraão. O que é que você vai ensinar a alguém que está achando que vai casar e que deve casar do jeito que o mundo oferece, no padrão do mundo, não tem nada, não é nada demais, é do jeito que o mundo fala mesmo, que o mundo faz, todo mundo faz assim, só porque eu sou filho de Deus, não posso fazer, eu vou casar, então eu posso, eu não vou casar. Então, quando alguém estiver assim, você já sabe, apresente para ele um modelo do casamento, como é que deve ser, Isaac e Rebeca. E quando alguém estiver cheio de altos e baixos, você apresenta o modelo de Jacó e diz, olha, não seja assim não. Você já sabe que não é legal ficar de altos e baixos, dá problemas sérios. Se converta logo de uma vez. Receba Jesus Cristo de uma vez por todas. E deixe o Espírito Santo te conduzir. Não seja como Jacó. É esse o conselho que nós vamos dar. Em doutrina de pessoas de altos e baixos, nós vamos encontrar o Jacó. E também na nova aliança, o Pedro. Bem, nós vamos falar agora aqui da bênção que foi para a vida de Jacó. Nesse capítulo 27, nós vemos que Jacó foi grandemente abençoado. O pai que tinha saído, vocês vão saber dessa parte sobre o pai e a mãe, no que eu fiz hoje pela manhã no Instagram. Já disse a vocês que basta olhar o vídeo que está lá que vocês vão saber a introdução desse capítulo 27 de Gênesis. Eu aqui já estou chegando, falando da metade do capítulo. Então, nós vemos que houve uma bênção que o pai resolveu dar. O pai foi vencido, né, pelo Espírito de Deus, porque a princípio ele não aceitava que Jacó fosse sobre o irmão mais velho Esaú. E Deus tinha avisado que ele seria maior, que Jacó seria maior, seria aquele que seria servido pelo irmão mais novo. Deus já tinha falado isso para Isaac e para Rebeca, lá em Gênesis 25, versículo 23. Então, Isaac já sabia que Deus tinha dado uma nova dimensão para a vida dele, que o costume é o mais velho dominar. Mas Deus disse, este não. Esses dois estão no ventre, são duas nações, dois povos brigando, e quem vai servir ao maior, o maior é que vai servir o menor. No caso, Esaú queria servir a Jacó. Deus avisou para Isaac e Rebeca. Gênesis 25, versículo 33. Mas Isaac insistiu, não é possível, meu filho másculo, todo cabeludo, todo machão, ele que tem que ser. Então, isso você vai saber essas explicações que eu dei no vídeo que está lá no YouTube, que foi gravado o assunto da manhã, e você pode ver. Mas vamos continuar aqui da metade do capítulo. Vamos continuar mostrando que Deus foi fiel, o pai resolveu, né? Entendeu, teve que abençoar. Então, para Jacó foi a promessa, a bênção da promessa de Deus para Abraão ser sobre ele. Gênesis 12, de 1 a 31. Essa bênção toda de Abraão foi sobre ele. Veja como são as coisas. Como Deus manda, como Deus quer, não adianta fugir. Teve que o pai se convencer de que tinha que ser assim mesmo. Então veio a bênção sobre ele, que o pai deu, de Abraão. Fez também ele participar, nessa bênção está também incluída ele ser parte da linhagem do Messias, fazer parte da linhagem de Jesus. E ter bens materiais, está incluído também isso. Ele ser alguém muito próspero. E você vê que por mais, você sabe que esse Jacó, que está recebendo essa bênção, recebe o nome de Israel, e é ele que hoje é o Israel, a nação, foi através dele, com as 12 tribos,
e nós vemos que realmente a bênção da prosperidade foi sobre ele. Nós vemos a nação israelita na prosperidade que Deus sempre traz. Só tem problemas quando está difícil, só fica difícil para Israel quando eles têm a desobediência a Deus, mas Israel é uma nação próspera. Você vê que as invenções, a criatividade que eles têm, são os primeiros em cada coisa que tem que ser inventada. Você vê a vacina aí, está chegando, Israel foi o primeiro. Então Israel recebeu a bênção, e a bênção você vê até o dia de hoje, comprovada na vida do povo israelita, porque foi Israel, foi Jacó, que Deus deu o nome de Israel, naquela luta dele com o Senhor, no Peniel, e depois, daí em diante, você já sabe, é só prosperidade, é só bênção mesmo, porque foi assim que Deus determinou, que esse daí, que era menor, é mais novo do que o seu irmão Esaú, mas era ele que iria ser o abençoado com a bênção maior. E o Esaú, que era mais velho, iria servir a ele. E assim como Deus falou, foi feito. Não adiantou Isaac e Rebeca querer se meter nos planos, porque não conseguiu desfazer o que Deus tinha determinado. Então essa é mais uma das lições que nós estamos aprendendo, e com certeza estaremos com mais conhecimento de Deus, não é? Cada vez que a gente vai lendo um capítulo da Bíblia e vai procurando entender, ler com amor, com dedicação, aí nós vamos conhecendo mais a Deus. Aqui você vê que o que Deus determina, não adianta o homem querer fazer seu jeitinho brasileiro, ou seu jeitinho, qual for o jeitinho, porque vai ser como Deus determinou. E quando a gente começa a fazer coisas para interferir, só vamos ter prejuízo. Só houve prejuízo na vida de Isaac, na vida de Rebeca, por ter interferido, querendo mudar o plano de Deus, querendo abençoar o mais velho, Esaú, quando Deus disse que quem ia receber a bênção maior era Jacó. Só basta você ler direitinho, com atenção. Você vai lendo o capítulo, você vai vendo aquelas coisas que vão ser respondidas em outro capítulo. Nesse capítulo 27, a resposta dessa bênção ser sobre Jacó está em Gênesis 25, versículo 23. Nós estamos no capítulo 27, mas a resposta do que está acontecendo aqui em Gênesis 27 está em Gênesis 25, quando o Senhor já tinha dito para Isaac e Rebeca que quem ia ser o maior, o abençoado, numa bênção da dimensão maior, seria Jacó. Então, queridos, muita lição temos nesse capítulo, e você vai estar entendendo mais quando você chegar no YouTube e ouvir a introdução desse capítulo, que está em vídeo lá no YouTube. Aí você vai entender tudo que Deus falou nos primeiros versículos desse capítulo, e aqui de onde eu estou começando, que eu estou na metade do assunto, né? Completando o assunto que foi falado pela manhã, e aí você vai entendendo quantas maravilhas Deus faz quando Ele tem um chamado, quando Ele tem um propósito. Ele faz, Ele remove céus e terra, Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Não adiantou os personagens dessa trajetória que nós estamos se quererem mudar, porque Deus fez do jeito que Ele quis. Quem foi seu maior mesmo foi aquele que Ele tinha determinado. Em Gênesis 25, foi o Jacó. E de que maneira? De uma maneira de estarmos impactados. Se tornou uma nação de 12 filhos que teve, e essa nação poderosa, abençoada, trouxe aquele em que nós somos benditos. Através dele, nós somos benditos em Jesus, que foi Jesus Cristo veio nessa nação, onde foi gerado através de Jacó. Começou com seu avô Abraão, mas veio se concluir em Jacó. E aí nós vemos que em Cristo Jesus são benditas todas as nações, como foi determinado pelo Senhor desde o momento que chamou Abraão. É nele, Jesus, que nós somos benditos. Toda a família da terra que receber a Jesus já sabe, é bendita e abençoada para a glória do nosso Deus. E assim, eu não quero deixar vocês sem estarem atentos ao início do capítulo, viu? Porque pode parecer que está sendo
sem pé sem cabeça, porque para completar o estudo, para você saber entender tudo, você vai ter que ir no YouTube, pegar o vídeo que foi feito pela manhã no Instagram. Aí você vai ouvir o início do capítulo 27 e eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer mais a Deus através dessa introdução. Você vai conhecer mais a Deus, tenha certeza. Cada versículo da Bíblia que você se envolve, você está conhecendo mais a Deus. Cada capítulo da Bíblia que você se envolve, você está conhecendo mais a Deus. E aí você vai aprender essa lição. Rebeca, ela perdeu o quê? Perdeu de ter seu filho amado. Ela amava tanto. Ficou vivendo com ele lado a lado o tempo todo. Enquanto seu pai lado a lado com Esaú, ela lado a lado com Jacó. E quem perdeu de estar querendo modificar os planos de Deus? Quando tiver uma coisa que você sabe que está fora do seu controle, você entrega na mão do Senhor. Não invente nada. Não fique inventando coisa. Isaac e Rebeca, quando ficou sabendo que o filho menor ia ser maior, que o mais velho ia servir ao menor, era fora do controle deles. Eles não tinham que estar procurando um jeitinho, um plano daqui, da lá para mudar. Porque aos olhos deles, os olhos de qualquer um de nós, a gente sabe que o primogênito sempre é a preferência da bênção maior. Então, na família deles, de Isaac e Rebeca, havia uma novidade. Tinha uma novidade. Na sua família tem uma novidade? Tem alguma coisa diferente que está fora do seu controle? Aprenda com Isaac e Rebeca. Não cometa os mesmos erros dele, não. Está sem controle? Você não está sabendo como fazer? Meu Deus, olha, imagine a situação deles. Meu Deus, o nosso filho Esaú vai servir ao filho mais novo, que é Jacó? Aí ficaram inventando coisa, né? Um pegou logo o filho, o Isaac pegou logo o Esaú e começou a proteger, como se tivesse assim, Deus está querendo que ele seja servir ao mais novo, mas eu vou aqui estar com ele, junto com ele, vou envolvê-lo mais para entender mais as coisas, vou ensinar muitas coisas para ele, e Deus vai mudar essa ideia, vai deixar o meu primogênito, o meu Esaú, cabeludo, másculo, ser ele mesmo que vai receber a maior bênção. Enquanto isso, a mamãezinha, Rebeca, pega o Jacó e começa a ver a vítima. Pobre coitado, o papai escolheu Esaú e estava o tempo todo com Esaú. Então venha, meu filhinho, aí, todo lugar estava ela com Jacó. Ia para a cozinha, Jacó, todo lugar que ia. E o resultado é que causaram os maiores danos na família. Já imaginou? Como no início, quer dizer, se vocês vêm me acompanhando, vocês sabem do histórico todo, como é o ser humano. Porque Deus vem pela sua misericórdia, pelo amor, que é um amor incomparável, vocês sabem, incondicional. E é isso que vem o tempo todo. Mas vocês estão vendo cada situação. Olha que situação parecida das outras que nós já vimos. O que aconteceu com Abraão e Sara, de pegar a Agar e tornar um dano terrível no mundo, porque dois irmãos lutando o tempo todo. Continua duas nações, Egito e Israel, lá um em frente ao outro e com problemas sérios. Por causa de quem? De Abraão e Sara, que resolveram ajudar, dar uma ajudinha no plano de Deus. Vamos dar a nossa escrava, que Deus está demorando muito, quem sabe ele está cansado, e aí vamos dar a nossa escrava. Aí deu a escrava para gerar o filho. Agora veio a Rebeca e o Isaac. Deus está, acho que ele está assim meio confuso. Como é que ele vai querer que o meu filho, que é másculo, cheio de cabelo, todo másculo, todo machão, vai servir a esse Jacó, que é todo assim, todo mole, só sabe fazer comida, não sabe caçar. Então eles olharam assim, não, vamos dar um jeitinho aqui. Acho que Deus se enganou com isso. Como é que ele vai pegar esse másculo aqui, esse todo cabeludo, machão, e vai botar para servir a Jacó, que parece uma Maria vai com as outras, todo molinho, só atrás da mamãe, fazendo comidinha, ajudando a mamãe a fazer tempero? Não, não é esse não. E cada um resolveu proteger, ele protegendo um, Rebeca protegendo o outro, e o final foi que Rebeca ficou sem ver o seu filho. Porque depois de tudo isso, os danos foram grandes. Porque quando Esaú viu
que a bênção foi para Jacó, mesmo ele tendo não valorizado, você sabe como a gente não dá valor? É mais uma lição, nós somos assim. Vou trazer para dentro da família, sempre comparando com a família. Você tem um esposo, você não dá valor. Ele está lá de noite, ele não está dando valor. A gente não elogia, a gente não faz nada. Fica só na nossa. O homem lutando dia e noite para trabalhar, para dar conta da família, fazendo tudo, e a gente nem está aí, nem dá valor. No dia que esse dito cujo ou é tirado da terra por morte ou por outra situação, porque resolveu, ficou cansado de não receber elogio e resolveu viver com alguém que lhe elogiasse, aí é que a gente vai dar o valor. Meu Deus, como ele era tão importante, como ele era tão bom, oh meu Deus, não é assim? Então, não foi diferente na vida desses líderes aqui. Só foram dar valor depois que viram. Quer dizer, a Rebeca, depois que viu o seu filho, cadê meu filho? Agora foi embora. Por quê? Porque o Esaú prometeu que ia matar. Assim que o pai morrer, seria matar. Ainda teve o respeito, né? Dizendo que só ia esperar o pai morrer. Aí a Rebeca teve que dizer, meu filho, você vai ter que ir embora, seu irmão está furioso. E aí ele foi embora. Aí ainda recebeu o conselho de Isaac. Vá para Padã Arã, vá para o meio da nossa parentela, e obedeceu. Aí ele foi, do jeito que Isaac informou. Mas por que essa saída de Jacó de uma hora para outra? Por causa do plano B, que a dona Rebeca e o senhor Isaac inventaram. O plano A, eles anularam. Aí foi tudo diferente. Agora já vai a mãe ficar longe do filho, do queridinho, e o papai Isaac vê o seu filho irado. Se já era profano, se já era carnal, ficou pior ainda quando viu que quem ganhou a bênção foi Jacó. E aí o resultado, ele começou a ter mulheres etéias, cananeias, mulheres fora do projeto de Deus. Que o projeto de Deus é que esse povo escolhido só casasse com a parentela, com pessoas escolhidas. Abraão mandou buscar Rebeca no meio da sua parentela para casar com Isaac. Porque era o plano de Deus continuar ali. Porque se a parentela de Abraão era abençoada, que Deus prometeu, então tinha que casar com alguém da parentela, porque é essa parentela que era abençoada. Podia ter os erros que fosse, mas você já sabe que o amor de Deus é incondicional, é com essa família, com essa parentela que ele estava cuidando e abençoando. Agora a mesma coisa é com Jacó. O Senhor mandou ir para o meio da parentela. Isaac mandou que ele fosse para o meio da parentela. O outro, quando viu que o pai estava enviando o filhinho, queridinho da mamãe, aí o queridinho do papai foi se vingar. Aí foi que ele pegou mulheres, tudo contrário, que não era do jeito que estava determinado para eles, que eram chamados de Deus. E aí o resultado, olha aí o resultado do que a Rebeca plantou. Um teve que ir embora, ficar distante, e o outro dando desgosto para ela. A Bíblia cita isso, que ela estava muito desgostosa, muito entristecida pelo procedimento de Esaú, casando com mulheres que não eram mulheres pertencentes à parentela. Dois problemas sérios, né? Um filho desviado, carnal, e outro filho tendo que ir para longe para não ser morto pelo filhinho que estava apavorado, cheio de ira, cheio de ódio, por causa de todo esse processo. Então nós estamos aprendendo bastante com esse pai da fé, com essa descendência de Abraão. Estamos aprendendo. E quando aprendemos, estamos nos chegando mais a Deus. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Oséias 3:6. É esse o plano de Deus. Que a gente leia a sua palavra atenciosamente, veja as respostas de tudo, porque aqui tudo tem resposta. Você não pode pegar um capítulo da Bíblia, ler, ficar com dúvida, oh meu Deus, isso aqui, e não procurar saber. Vocês têm a certeza que, não sei se vocês têm a certeza, mas eu quero dizer que tem a certeza que lares são destruídos por falta de diálogo. Diálogo perfeito, diálogos corretos. Porque tem pessoas que estão ouvindo o outro falar
não está entendendo o que está falando e fica ali, não procura entender, não pergunta, isso não é diálogo. Diálogo é porque você tem a oportunidade de ouvir e ouvir bem. E saber o que a pessoa realmente quer dizer com o que está falando. Então, se a gente sentir que tem alguma coisa que não está legal, você está conversando com seu esposo, ele falou uma frase lá que você não entendeu legal, você achou que é um negócio que não está muito bom. Aí você vai perguntar para ele, meu amor, o que mesmo você queria dizer com essa frase aí? Aí é diálogo. Agora você conversa para lá, conversa para cá, está entendendo tudo? Não diga que você está entendendo tudo, porque não é assim, não entende tudo. Nós somos muito complicados, não é? Seres humanos. Está pensando uma coisa, daqui a pouco diz outra. Então você tem que entender tudo. Falou alguma coisa, não entendeu? Você vai fazer o quê? Meu amor, o que foi isso que você falou aí? Não estou entendendo não. Entendi desse jeito aqui, é isso mesmo? Aí ele vai lhe esclarecer. Aí voltemos para Deus. Quando você faz isso com seu cônjuge, você fica conhecendo. Se você costuma sentar com ele e conversar com ele, você fica conhecendo o seu cônjuge. Tem muitos lares aí que os cônjuges não se conhecem, porque não conversam. E tem hora que se surpreende quando vê a atitude do outro. Meu Deus, que atitude é essa? Por que ficou admirado? Porque não se conversam, não tem diálogo. Então é preciso ter diálogo diário entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre parentela, vizinhança. Se você quer conhecer sua vizinhança, você precisa ter um diálogo bom, saudável com sua vizinhança. Então tudo isso é necessário. Agora imagine com o nosso Pai dos céus. Você pega a Bíblia, é uma maneira de você dialogar com Ele, é pela oração e pela Bíblia, e pela palavra. Aí você pega a Bíblia, encontra em um capítulo desse, uma coisa que você não está entendendo, aí você passa batido. Isso é o quê? É falta de vontade de conhecer o outro. É falta de vontade de amar mais o seu Deus. Porque se você quer amá-lo, você quer saber tudo sobre ele, de tudo que ele fala com você. Não é assim que acontece com marido e mulher? Com qualquer relacionamento que a gente quer estar bem? A gente procura saber tudo do outro. Se falou e não entendeu, a gente quer saber. Porque quer se amar, porque quer viver bem. Como é que você quer viver bem com Deus? E você pega um capítulo da Bíblia, tem alguma coisa que você não entendeu, e você deixa para lá, traz transtornos terríveis. Aí passa a não conhecer a Deus como deve conhecer, aí vai ensinar aos seus filhos também sem saber o que vai ensinar, porque se nunca procurou saber de Deus realmente o que é isso, o que você está dizendo aqui, Senhor? O que você quer falar comigo sobre isso aqui? Que assunto é esse aqui que eu não estou entendendo bem? Não pergunta nada, não procura ver. O Espírito Santo está disponível para ensinar. Então, se a gente não pergunta, ele não ensina. Aí precisa se colocar à disposição. Aí o resultado, chega na hora de sentar com o filho para ensinar, vai ensinar heresias. Ou então vai ficar sem saber, sem ter nada para ensinar. Você tem que saber o que está escrito na palavra, para você, quando dizer, Deus está falando aqui, meu filho, isso, ser Deus mesmo que está falando. Eu estou falando com experiências próprias. Quantas coisas eu ensinei para meus filhos, dizendo aqui, Deus está ensinando, e hoje, aprendendo mais, me aproximando mais de Deus, eu digo, meu Deus. Aí depois você diz assim, eu criei meu filho no Evangelho, você criou seu filho falando que você bem entendeu do Evangelho. Aí depois ele vai ter problemas e você vai dizer, mas eu criei no Evangelho, você criou falando coisas que Deus não falou. Você não procurou entender Deus, não procurou dizer, Deus, meu papai, você é tão lindo, o senhor falou